Eu não sei se a senhora, se o senhor sabe, mas o ser humano, o homem, ele perdeu lá no paraíso, quando ele obedeceu à serpente, a autoridade que Deus lhe havia dado. E essa autoridade era algo tão magnífico, pessoal, que o próprio Deus, na criação, ele pediu para o homem colocar nome nos animais. Deus mandou o homem governar sobre a terra e sobre todas as coisas que haviam e que ele havia criado. Olha só o poder que Deus havia dado ao ser humano. Mas hoje nós vemos muitas pessoas, sabem, totalmente, podemos dizer, diferente do que Deus criou. Deus criou um ser humano forte, um ser humano que era a glória de Deus, podemos falar assim, no mundo, na terra. Ele tinha a representação do próprio Deus, por isso que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas é como que aquela essência, sabe quando você tem um perfume muito bom e você fala assim, eu quero render esse perfume. Aí você inventa de botar um pouquinho de álcool, você acaba com o perfume. Ou você tem algo lá que você quer render e você fala assim, vou botar um pouquinho de água. Você acaba com aquele elemento que era puro, que era tão consistente. O ser humano, por sair da presença de Deus, ele foi perdendo e tem perdido e está cada dia pior, vivendo totalmente, sabe, diferente do que Deus gostaria. Mas aí, o próprio Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele fez? Ele enviou o seu Filho amado Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário e nos restituir essa autoridade. Aqui no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 19, eu estou com a Bíblia aqui nas mãos, olha só o episódio que aconteceu. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você veja aqui claramente o Senhor Jesus restituindo através do nome dele, porque ele foi o sacrifício perfeito por nós, dando novamente essa autoridade ao ser humano. Só que muitas pessoas ela não conseguem, como eu posso dizer, entender isso. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu me ilumino. Quando eu me aproximo de Deus e eu tenho comunhão com Ele, eu passo a receber a direção, a visão. A palavra de Deus, ela me dá a noção, o norte, sabe, a clareza do que Deus quer que eu seja e o que eu faça. Mas por que o ser humano se perde e não consegue exercer a autoridade que Deus quer nesse mundo e acaba sendo vítima dos espíritos malignos, muitas das vezes vivendo oprimido, angustiado, até em uma profunda depressão? Porque eu não posso acreditar que é Deus, sabe, que deseja esse mal para a humanidade. Não, mas é o afastamento da humanidade de Deus que tem feito elas se perderem e perderem aquilo que Deus quer que elas sejam, a glória dele ainda nesse mundo, a imagem dele. E a imagem de Deus é uma imagem saudável, é uma imagem, podemos dizer, de um bem-estar. Não é uma imagem apenas de uma prosperidade, porque hoje as pessoas elas focam muito na prosperidade. Mas o que adianta você ter prosperidade se você não tiver saúde? O que adianta você ter mundos e fundos, mas estar com a sua alma perdida? Não. Então nós temos que ter um equilíbrio. Qual é esse equilíbrio? É você nivelar a sua vida em todos os sentidos.
E para que isso aconteça, o primeiro é Deus. Se você está bem com Deus, se você está com a presença de Deus na sua vida, se você está fazendo aquilo que lhe agrada, então você recebe dele a direção para se tornar essa pessoa exitosa em todas as outras áreas. Na sua família, na sua economia, na sua saúde, no bem-estar da sua alma, que é o mais importante. Porque você pode ter de tudo, mas se você não tem vontade de viver, de que adianta tudo que você tenha, meu Deus do céu? Então, eu não posso ignorar, sabe, o Criador, porque Ele é que dá sentido para a minha vida. Ele é que me dá essa capacidade de novamente voltar a reinar nessa terra, voltar a ter a autoridade até sobre os espíritos malignos. Então eu queria hoje fazer essa reflexão com a senhora, com o senhor, porque o difícil para Deus não é mudar a vida de ninguém. O difícil para Deus é fazer as pessoas entenderem, sabe? As pessoas captarem o que Ele quer. E o que Ele quer já foi revelado. Já está aqui. Ele já deixou o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu queria deixar essa reflexão com a senhora, com o senhor, e dizer o seguinte: nós fomos feitos um pouco menor do que Deus, diz as Escrituras. E de glória e de honra Deus tem nos coroado. Ele quer que você seja a glória dele nessa terra. E por isso ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não aceite viver uma vida destruída, se Deus tem para você uma vida abençoada, tá? Fica aqui essa reflexão e que Deus te abençoe.